Pois é, gente. Agora vamos para um assunto aí que é bem delicado, mas que às vezes acontece, né? Ninguém casa para se separar. Na verdade, é o que a gente imagina, né? Vai saber. Mas tem situações em que o divórcio realmente é a única alternativa possível para que duas pessoas voltem, né, a serem felizes, a serem realizados, né? E para manterem ali a calmaria e até a civilidade, né, entre eles. Esse assunto é bem delicado e acaba envolvendo muito mais do que simplesmente virar as costas, né, e ir embora, ou simplesmente assinar os papéis que atestem a sua condição de divorciado e deu. Não. O divórcio é uma das crises que mais provoca impacto numa pessoa, acaba desencadeando níveis muito altos de estresse e que trazem junto um sofrimento psicológico que só quem já passou pelo divórcio sabe, né? Esse turbilhão de emoções e sentimentos. Para falar sobre isso, então, eu converso agora com a psicóloga, a Daniele Damo. Daniele, boa tarde, bem-vinda ao Ver Mais. Tata, tudo bem contigo? Tudo bem. Quando a gente fala em... A gente não, quando as pessoas chegam no consultório e falam a palavra divórcio, geralmente elas já tentaram de tudo e estão indo para uma última alternativa? O divórcio nem sempre ele é tão rápido assim, né? A maior parte das pessoas passam cerca de 2 anos, o que já foi estudado, cerca de 2 anos cogitando a ideia de se divorciar. Então, é uma coisa que vai acontecendo ao longo da relação, né? Com tentativas, com brigas, com o intuito de que melhore, enfim, e as coisas vão indo até que o divórcio seja a alternativa possível, né? Porque geralmente a gente vê que tem muita gente infeliz numa relação, mas que ainda opta em estar nessa relação mesmo infeliz. Quer dizer, tem gente que prefere isso porque sair disso acarreta o quê? No fim de um sonho, naquilo que eu planejei, não deu certo, então eu vou ficar aqui porque ainda assim eu sei lidar? E também tem níveis de sofrimento, né? Daqui a pouco o divórcio é um sofrimento desconhecido e que a pessoa não se sente preparada para isso também, né? Então, assim, tem N razões para que uma pessoa fique numa relação não satisfatória, né? Mas que o divórcio eu entendo como sendo uma solução saudável para muitos casais, sim, né? E aí esse é um caminho cada vez mais utilizado, né? Se a gente pensar agora nos últimos anos, o IBGE mostrou 75% do aumento do divórcio. Isso divórcios que são feitos em cartórios, né? Que são oficializados. Aqueles que são oficializados. Fora aquelas das relações que não são oficializadas, né? Que casa, descasa, enfim, né? Então, vamos pensar 75% de aumento. Eu acho que a pandemia trouxe No último ano, os dados são de 260% a mais do que no ano anterior. Que loucura. Né? O julho do ano passado. E eu estava lendo, claro, né, me informando que dentro do divórcio existem vários divórcios. Então, tem o legal, que é quando a pessoa vai no cartório, tem o emocional, tem o divórcio parental, tem o divórcio psicológico, tem financeiro. Quer dizer, além de já ser um processo louco, a pessoa tem que lidar com várias caixinhas, né, ao mesmo tempo. Isso, imagino, acaba pirando muita gente, né? E fora, assim, ó, mais do que isso, assim, tem um vazio ou um reencontro com o teu eu. Né? Porque quando se forma um casal, se forma uma dupla. Exato. Né? E aí a gente forma, a gente cria a relação, né? Que é um terceiro, vamos dizer assim. Quando isso sai, às vezes tu não te lembra mais o que tu gosta, quem tu é, né? As coisas que você gostava antes, porque na relação a gente vai cedendo, uma coisa é um pouco eu, um pouco você, e assim vai. Então, além disso, tem esse vazio, assim, de não se encontrar mais, né? Além de não ter mais a vida do que tinha antes, né? A rotina, a dependência, enfim, não sabe-se mais quem é. Entendi. É muito... Olha, quem passou sabe o que é. Estou aqui com a psicóloga, né, a Daniele Damo, que está lançando um livro, então, falando, então,
Um livro, então, falando então, você viu, sobre o divórcio. Exato. Qual que é o tema principal? Então, esse livro, ele vai falar um pouco da questão do divórcio judicial, enfim, mas o foco dele é a questão emocional desse processo todo de separação de uma relação que morre, né? Mas de um eu que morre também, que tem que renascer, né? Um eu casado, né? Que faz parte de uma dupla conjugal e que vai ter que renascer e que vai ter que se reencontrar, né? Então, eu fiz a minha dissertação de mestrado com essa temática, eu descobri alguns pontos diferentes entre as pessoas que participam do divórcio, né? Sim. A gente pode ser tanto a pessoa que incita o divórcio, que pede o divórcio, Sim. que seria o iniciador, aquele que recebe essa notícia, mas tem mais dois outros personagens que podem estar ali. Tanto aquela pessoa que pede o divórcio porque percebe que o outro não está satisfeito com a relação. Olha, tem isso. Que seria um porta-voz, né? Um iniciador porta-voz. E tem o iniciador não ativo, aquele que cria uma situação problema para que o outro peça, porque ele não consegue fazer isso. Isso é o pior, né? Assim... Então, né? Cada um com seu cada qual, mas gente... Exato, mas tem algumas dificuldades pessoais, tem algumas questões de ordem financeira, de status, de coisa de família, por exemplo. Tem famílias que não permitem o divórcio, não aceitam. Mas isso é muito louco, porque eu acho que uma das poucas situações em que a gente é realmente responsável pela nossa alegria e tudo é a gente numa relação. E aí a gente falar de uma família que não permite um divórcio ou de pessoas que preferem viver infelizes porque, o que a sociedade vai achar? Uma coisa é pensar nos filhos, né? Na parte financeira, mas são coisas suas. Eu acho muito surreal isso, Daniele. Mas são os legados invisíveis que nós temos com as nossas famílias. A gente não se dá conta dessas coisas, né? Isso vai acontecendo. E o livro já foi lançado? Então, o livro vai ser lançado na semana que vem, tá? No dia 1º, na próxima quinta-feira, pelo Instagram. Quando o divórcio acontece só no papel. Exato. Tá? Então, esse livro, ele é voltado para psicólogos, uma parte, mas todas as pessoas vão se beneficiar dele, porque ele traz tudo que acontece ali, bem esmiuçadinho, traz filmes, indicação de filmes, análises de filmes, estudos de caso. Então, ele é um prato cheio sobre o tema. Uma vez eu ouvi uma frase que me marcou muito, que é assim: quando você for julgar alguém, falar alguma coisa, a pessoa está fazendo isso. É assim, cada um se salva como pode, né? Então, para as pessoas, cada um vai se salvar de um jeito, seja criando a sua relação, né, para poder se separar, seja pedindo, seja ou não. Mas eu queria, antes da gente encerrar aqui, como psicóloga, para as pessoas que estão passando por esse processo, que assinaram o papel, né, mas que se divorciaram só no papel, que isso não aconteceu aqui dentro ainda. Falar, vai passar tudo isso que a pessoa está vivendo, é um bom começo? É um bom começo. O tempo é um bom remédio. Talvez não o tempo sozinho. Sim. Né? Só o tempo não. Mas a busca pelo autoconhecimento, a busca por entendimento do que foi acontecendo nessa relação, qual é a minha parte, qual é a parte do outro de não ter dado certo, o que eu quero daqui para frente. Então, tudo isso vai ajudar. O tempo é um bom amigo. Um bom amigo. Não só ele, mas... Sim. E eu acho que duas coisas também muito importantes a se pensar é: nunca se esqueça os motivos das suas partidas, porque quando a gente está triste, quando separa, você só lembra das coisas boas, né? Nunca se esqueça o motivo das suas partidas. E outro, o amor é uma coisa que tem que vir de verdade, né? Não mendigar, não ficar ali implorando o amor de alguém, não ficar se sujeitando a situações que te fazem mal, né, mas Daniele? Uma coisa importante é que quem pede o divórcio também sofre, claro, né? Não é só quem é deixado, exatamente, né? Quem pede também. Quer dizer, é uma situação que é aquilo que a gente fala, só quem passou ou quem passa, né? Daniele, muito, muito obrigada pela tua participação. Espero recebê-la outras vezes Esse aqui. É um presente para você. Olha, obrigada, adorei. Obrigada.